Bem, gente, boa noite. Vamos começar aí a nossa correção de provas, né? Bem, vocês receberam o material. Nesse material existem 6 provas. Coloquei as 2 primeiras provas, são as 2 provas mais simples, tá? As mais fáceis, nós vamos fazer juntos essas provas e as outras vão ficar para vocês resolverem em casa, para que a gente consiga resolver na próxima aula, na semana que vem, tá certo? Então, organizei de modo que a primeira prova fosse a mais fácil. Então, temos aí na nossa primeira página, a primeira prova, que foi uma prova do TCE, mas daí de nível médio, tá? Mas está bem tranquila essa prova. Vamos lá. Então, o texto, gente, página 1, texto. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, TCE Rondônia, integra o grupo de trabalho criado pelo Conselho Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, para estudar e propor providências com vistas à criação da Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo. Então, observe que existe um grupo criado, e esse grupo é criado com a finalidade de estudar e propor providências com vistas à criação de uma rede nacional. Então, se eles estão com vistas à criação dessa rede, é porque essa rede ainda não foi o quê? Criada. Então, isso aí é a minha meta, isso aí é a minha finalidade. Então, eu tenho com vistas à criação da Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo. A definição ocorreu em Brasília, durante encontro nacional, quando foram estabelecidas pela TRICON recomendações aos tribunais de contas associadas aos objetivos estratégicos da entidade, visando a fortalecê-los como instrumentos indispensáveis à cidadania. Entre os principais objetivos da Rede Nacional está a troca de informações e conhecimentos estratégicos, com o objetivo de potencializar as ações do controle externo, bem como de promover o uso dessas informações para garantir mais eficiência ao trabalho dos tribunais de contas. Temos uma questão aí de interpretação, que é a questão 2. Gente, olha o que ele afirma na questão 2. Depreende-se das informações do texto que a Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo vem promovendo há bastante tempo a troca de informações entre os tribunais de contas do país. Porque o que ele fala em relação a essa rede nacional? Exatamente, lá na linha 4, né, no final da linha 4, para estudar e propor providências com vistas à criação da rede nacional. Então, se eu tenho com vistas à criação, é porque esse elemento ainda não foi o quê? Criado. Então, como é que eu vou dizer que essa rede está há bastante tempo trabalhando com alguma coisa? Ainda nem foi criado. Então, essa questão está certa ou essa questão está errada? Está errada. Tudo bem? Então, vamos agora, temos as questões gramaticais. Primeira questão. Então, na primeira questão, ele apresenta 2 palavras, a palavra providências e a palavra fortalecê-los. Ele vai trabalhar com acentuação. Como é que você vai separar as sílabas de providências? Você faz o quê? Providências. Tem que deixar esse final junto. Então, você percebe que o acento está aparecendo na penúltima sílaba. Sempre que o acento estiver na penúltima, você vai me dizer que isso é uma palavra o quê? Paroxítona. E se esse grupo vocálico fica junto, tem que ficar, você vai me dizer que isso é uma palavra paroxítona que acaba em um ditongo. Paroxítona que acaba em ditongo. Agora, toda vez que você encontrar um verbo e o seu verbo aparecer acompanhado desses pronomes, lo, lá, lois ou lais, para critério de análise, você ignora a existência desses pronomes. Então, você esquece o pronome e olha para quê? Para o verbo. Então, aqui em fortalecê-los, você vai esquecer esse pronome e vai olhar para o verbo. Fortalecer. O acento está aparecendo em qual sílaba? Na última. Se ele está aparecendo na última, você vai me dizer que isso é uma palavra, o quê? Oxítona. Então, uma é palavra paroxítona e a outra é palavra, o quê? Oxítona. Então, veja o que a questão afirma, gente. As palavras providências
e fortalecê-los recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. E aí, temos regras diferentes ou não temos? Temos. Uma é uma palavra paroxítona e a outra é uma palavra o quê? Oxítona. Tudo bem, gente? Então, realmente, a questão 1 está o quê? Certa. Tudo bem? Vamos lá, gente. Questão 3 agora. Quanto à educação, ele está trabalhando com crase. Toda vez que você encontrar a estrutura com acento indicativo, você precisa pensar nisso como a fusão de dois o quê? Dois As. Aí você vai sempre observar se a palavra seguinte é uma palavra o quê? Feminina. A educação é feminino? É. Se for uma palavra feminina, significa que aqui na frente você tem um artigo. Mas se tem crase, o primeiro A, ele sempre vai ser uma preposição. E a preposição tem que estar vindo de alguma coisa. Nesse caso, a preposição está vindo de que palavra? Quanto. O que é quanto a. Então, se tem crase, tem a preposição se juntando com alguma coisa. Na nossa questão, ele vai explorar isso aqui, ó, com vistas à criação. Esse fragmento está no nosso texto. Se eu tenho uma crase aqui, se eu tenho um acento, é porque eu tenho a fusão dos dois As. E aí eu tenho a criação. É uma palavra feminina? Então, o que você tem aqui na frente? Um artigo. E o primeiro A, ele tem que ser sempre uma o quê? Preposição. E essa preposição está vindo de quê? É com vistas a. Você tem aqui essa expressão, sempre com vistas a alguma coisa. Com vistas ao progresso, com vista ao aprendizado. É sempre com vista a. Isso aqui é uma estrutura que traz essa preposição. Então, observe o que a questão 3 vai nos afirmar, gente. Ele diz assim, na linha 5, aí você tem essa passagem aqui na linha 5. O emprego do sinal indicativo de crase nesta estrutura justifica-se pela presença da preposição, a preposição que aparece na expressão com vistas a. Tem preposição aí ou não tem? Tem. E do artigo. Eu tenho um artigo definido feminino que está antecedendo a palavra o quê? Criação. E aí, isso está certo ou isso está errado? Certo. Tudo bem? Agora, a questão 4, a gente precisa usar o raciocínio da banca. Tá? O que a banca fez nessa questão? Ela está trabalhando o valor do quando. E ela observou o quando desta forma. Ele dormiu quando o pai chegou. Ele dormiu. Mas ele dormiu quando? No momento em que o pai chegou. Ele dormiu quando o pai chegou. Eu poderia dizer, ele dormiu às 10. Ele dormiu agora. Mas ele dormiu quando o pai chegou. Esta oração, ela está trazendo para a gente uma ideia de quê? De tempo. Foi o momento em que ele dormiu. E essa oração que traz uma ideia de tempo é uma oração que tem o comportamento de um adjunto adverbial. Você vai chamar essa oração de oração subordinada adverbial. Uma adverbial, o quê? Temporal. E aí, esse quando que começa a sua oração, ele é analisado como uma conjunção. Ele é uma conjunção temporal. Então, quando que introduz a oração que traz ideia de tempo, ele é uma conjunção temporal. Que nada tem a ver com a palavra o qual. Essa palavra o qual, ela é classificada como um pronome o quê? Relativo. Então, esse quando aqui, nada tem a ver com o qual, com no qual, que são pronomes relativos. Então, você encontra essa passagem aqui, lá no seu texto. Uma definição vai existir, uma definição vai ocorrer. Então, ele está dizendo, a definição, ela ocorreu. Mas ela ocorreu quando? Quando foram estabelecidas recomendações. Então, essa definição, ela ocorreu quando? No momento em que essas recomendações foram estabelecidas. Deu para perceber que isso aqui está trazendo uma ideia de quê? De tempo. Então, esse elemento quando aqui, ele vai ser uma, o quê? Conjunção. Tudo bem? Então, a definição ocorreu, mas ela ocorreu em que momento? No momento em que foram estabelecidas as
recomendações. Então, esse quando foi a conjunção temporal. Se esse quando é interpretado como uma conjunção, ele pode ser substituído pelo elemento o qual? Pelo elemento no qual? Não. Então, olha o que ele propõe para nós na questão 4. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir o quando pelo no qual. Você vai fazer essa substituição? Não. Sendo o quando interpretado como conjunção, você não vai substituir pelo elemento qual, que é um pronome o quê? Relativo. Então, a questão 4 está certa ou está errada? Está errada. Tudo bem, gente? Está claro? Bem, vamos ao próximo texto, então, gente. Olha lá o que ele diz no próximo texto. Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o TCE Rondônia reuniu em sua sede, em Porto Velho, gestores de unidades de conservação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento para tratar da auditoria operacional nessas unidades. Então, houve uma reunião para tratar da auditoria operacional nessas unidades. Essa ação, qual é a ação? Qual é a ação que já foi efetivada? Houve essa reunião para tratar desses aspectos. Então, essa ação, que é exatamente essa, o quê? Reunião. Essa ação integra acordo firmado em âmbito nacional pelos TCEs, da Amazônia Legal e pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Na oportunidade, que oportunidade foi essa? Durante essa reunião. Né? Então, nesse momento, nessa oportunidade, os auditores do TCE Rondônia explicaram que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo, assemelhando-se a uma assessoria aos órgãos jurisdicionados, com o objetivo de apontar soluções para possíveis problemas ou falhas que sejam identificadas. Eles também mencionaram a importância do esforço conjunto que está sendo feito pelos tribunais de contas, cujo objetivo é traçar um diagnóstico sobre a gestão sustentável de zonas de preservação da floresta amazônica, estudando e analisando as principais ações do governo para a proteção do patrimônio ambiental, identificando boas práticas das instituições envolvidas. Bem, vamos fazer primeiro a questão 7. Para fazer a questão 7, observe o que você tem na linha 8, relendo a linha 8. Na oportunidade, os auditores do Tribunal de Contas de Rondônia explicaram que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo. Questão 7. Infere-se das informações do texto que as ações de auditoria nas unidades de conservação tem como objetivo a apenação dos responsáveis pelos problemas ambientais nas zonas de preservação da floresta amazônica? Eu quero apenação, eu quero punir? Não, porque não tem caráter o quê? Punitivo. Então, essa 7 está certa ou está errada? Está errada. Tudo bem, gente? Concordam aí? Agora, para a gente resolver a questão 6. A questão 6... ela vai discutir algumas ideias do passado, algumas ideias do verbo no pretérito. O seu verbo no pretérito, ele pode aparecer, por exemplo, no pretérito perfeito. Ele pode aparecer no pretérito imperfeito. Ele pode aparecer no pretérito mais que perfeito. E aí, o que eu vou fazer? O verbo no pretérito perfeito, ele não vai ter uma terminação para me ajudar. O verbo no pretérito imperfeito, ele pode trazer duas terminações. Ou você vai trabalhar com a terminação vá, ou você vai trabalhar com a terminação ia. E o pretérito mais que perfeito, qual é a terminação que ele traz? Isso, é a terminação rá. Então, se você pensa, por exemplo, no verbo comprar. Para ajudar no pretérito perfeito, você pode colocar a palavra ontem. Você vai dizer o quê? Ontem eu o quê? Comprei. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Agora, pretérito imperfeito, coloca esse final. Como é que vai ser o verbo comprar? Você vai dizer eu o quê? Comprava. O pretérito mais que perfeito, coloca esse final. Você vai me dizer o quê? Eu o quê? Comprara. Se eu pensasse, então, no verbo riscar, pretérito perfeito, ontem eu risquei. Pretérito imperfeito, eu
riscava. E pretérito mais que perfeito, eu riscara. Agora, se eu penso no verbo beber, pretérito perfeito, ontem eu bebi. Pretérito imperfeito, eu bebia. Aí eu trabalho com a terminação ia. E pretérito mais que perfeito vai dar eu o quê? Bebera. Bem, esses tempos do passado, eles aparecem predominantemente em função da tipologia do seu texto. Se você trabalhar com texto narrativo, o que é o texto narrativo? É o texto que conta a história. Joãozinho foi ao show, encontrou a amiga, divertiu-se. Estou contando a história. No texto narrativo, você vai encontrar o predomínio do pretérito perfeito e do pretérito mais que perfeito. Isso não impede que você encontre outros tempos, mas o que caracteriza efetivamente o texto narrativo, eu trabalho com pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Agora, quando você tem um texto descritivo, que é o texto que vai caracterizar, do passado, você vai encontrar o pretérito imperfeito. Se você quiser colocar no presente, você também consegue, mas o predomínio é do pretérito imperfeito em relação ao passado. E no texto dissertativo, o predominante é o trabalho com o verbo no presente. Tudo bem? Agora, é claro que para encontrar um texto narrativo, você tem que contar uma história. Você tem que encontrar algum personagem fazendo alguma coisa. Preciso de pessoas fazendo alguma coisa, de indivíduos, de elementos fazendo alguma coisa. Preciso de ações. Você vai perceber que os tempos predominantes realmente são esses dois. Tudo bem? Então, o que eu quero que você observe no texto? Observe comigo lá. Linha 1. Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o TCE Rondônia reuniu. O TCE reuniu. Ontem eu reuni, tu reuniste, ele reuniu. Esse verbo está em que tempo? Pretérito perfeito. E quando eu falo TCE aí, não é o espaço físico TCE. Os responsáveis pelo TCE que vão fazer a reunião. Tudo bem? Então, aí os responsáveis promovem essa reunião. Eu tenho pessoas realizando uma reunião. Tem personagem ou não tem? Tem. O TCE aí é o personagem, é ele que realiza a reunião. E olha o verbo, está no pretérito o quê? Perfeito. Olha o segundo parágrafo. Na oportunidade, os auditores do TCE Rondônia explicaram. Conjuga, gente, o pretérito perfeito. Você vai dizer o quê? Eu expliquei, tu explicaste, ele explicou. Nós explicamos, vós explicastes, eles explicaram. Esse verbo também está no pretérito quê? Perfeito. E tem personagem? Quais são os personagens? Os auditores. Então, eu tenho pessoas fazendo alguma coisa, eu tenho personagens agindo, atuando. Agora, na linha 13, gente, olha lá. Eles também mencionaram. Olha o verbo mencionaram aí. Conjuga o pretérito perfeito. Ontem eu mencionei, tu mencionaste, ele mencionou. Nós mencionamos, vós mencionastes, eles mencionaram. Olha o seu verbo aparecendo em que tempo? Pretérito o quê? Perfeito. Tudo bem? E eu tenho, ó, eles mencionaram. Eu tenho personagens fazendo alguma coisa. Tá claro? Vamos ler a questão 6 primeiro. Questão 6, leia comigo. O emprego do pretérito, qual é o pretérito mesmo? Em reuniu, explicaram e mencionaram. Tipifica textos narrativos. Esses verbos são características de textos narrativos? São. Então, a questão está certa ou está errada? Certo. Pretérito perfeito é o tempo verbal predominante em textos narrativos. Tudo bem, gente? Está claro? Agora, mata comigo a 8. A 8 é só referência, a gente já destacou na leitura. Lá na linha 5, gente, você tem a expressão essa ação integra. Qual é a ação mesmo? A reunião para tratar da auditoria. Então, matou a questão 8, ó. O termo essa ação retoma a palavra alusão? Não, retoma a palavra o quê? A ideia do reunir, né? O reunir para tratar da auditoria. Então, essa questão 8 está certa ou está errada? Está errada. Está claro até aí, gente? Tudo bem?
Então, gente, o que ele vai fazer na questão 5? Observe a questão 5. Ele vai trabalhar com o pronome cujo. O pronome cujo é um pronome que você utiliza para trazer uma ideia de quê? Posse. E para existir essa ideia de posse, esse pronome sempre vai ser empregado entre dois o quê? Entre dois nomes. Então, quando você pega a sala cujas janelas, o que eu quero dizer com a sala cujas janelas? São as janelas da sala, são as janelas dela. A ideia de posse é do termo que está depois em relação ao termo que está antes. O pronome cujo, dos pronomes relativos, é o único utilizado para trazer ideia de posse. Dessa forma, você não consegue trocar o cujo por outro pronome para trabalhar com essa ideia de posse. Então, o cujo é o único usado para a posse. Se você trabalhar com onde, não tem mais posse. Quando eu uso onde, o onde é usado para trazer ideia de quê? Lugar. Então, quando eu faço não conheço a casa onde mora, eu tenho aqui, ó, a casa onde mora, ele mora na casa. Então, o onde, ele é empregado para a ideia de lugar. A cidade onde, o apartamento onde, a casa onde, a sala onde, tem que trazer a ideia de lugar. Então, são pronomes usados com finalidades diferentes. Um para a ideia de posse, o outro para a ideia de lugar. São finalidades diferentes, são sentidos diferentes. Então, a questão vai explorar isso aí. Veja comigo. Questão 5. Precisamos da linha 14. Leia a linha 14 comigo. Conjunto que está sendo feito pelos tribunais de contas. Pelos tribunais de contas, cujo objetivo. O que eu quero dizer tribunais de contas, cujo objetivo? O objetivo dos tribunais de contas. O objetivo deles é traçar um diagnóstico. Proposta da questão 5. Haveria prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, caso se substituísse o cujo por onde o. Eu vou fazer, está sendo feito pelos tribunais de contas, onde o objetivo é traçar um diagnóstico? Não, não tem nada ligado aí à ideia de lugar. Eu quero trabalhar com ideia de quê? Posse. Se eu não tenho ideia de lugar, como é que eu vou trabalhar com elemento onde? Não tem como. Observe que a ideia de tribunal de conta aí não é o tribunal de conta espaço físico. Não é isso. Olha só. Volta até um pouquinho. Pega a linha 13. Eles também mencionaram a importância do esforço conjunto. Existe um esforço que está sendo feito pelos tribunais de contas. Não é o espaço físico Tribunal de Contas que está fazendo um esforço. Quem está fazendo o esforço são as pessoas que trabalham no Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas aí só está representando as pessoas. Então, aí não está sendo usado para trazer uma ideia de quê? De lugar. Tudo bem? Então, não tem ideia de lugar. Se não tem ideia de lugar, você não pode colocar o elemento o quê? Onde? Tudo bem, gente? Está claro? É diferente fazer assim, ó, no curso onde eu estudo. No curso onde eu estudo no curso. Aí tem uma ideia de lugar? Tem. Agora, o curso divulgou algumas turmas. O curso divulgou. O curso aí é o curso espaço físico? Quem está fazendo a divulgação não é o espaço físico, mas as pessoas responsáveis pelo curso. Então, aí eu não tenho ideia de quê? De lugar. Se você diz que você foi ao Tribunal de Contas, você foi ao espaço físico Tribunal de Contas. Aí existe ideia de lugar. Aí você consegue colocar o onde. Mas quando eu digo para você que existe um esforço sendo feito pelo Tribunal de Contas, não é o Tribunal de Contas espaço físico que está se esforçando, e sim as pessoas que trabalham no Tribunal de Contas. Então, aí tem ideia de lugar? Não. Se não tem ideia de lugar, eu não posso colocar o elemento onde, o que geraria um prejuízo gramatical. Tudo bem, gente? Está claro? Tranquilo? Então ele está dizendo, haveria prejuízo. Haveria prejuízo da correção? A frase ficaria errada? Sim, porque aí não há ideia de quê? De lugar. Tá certo? Agora, haveria prejuízo do sentido? Sim, porque eu deixaria de trabalhar com a ideia de posse e passaria a trabalhar com a ideia de quê? De lugar. Tá certo, gente? Agora, se Tribunal de Conta fosse o espaço físico, estaria errado fazer Tribunal de Conta onde o objetivo é?
Não, se fosse um espaço físico, não estaria errado, apesar de trazer sentido diferente. Deu para perceber? Foi bem legal isso aí, hein? Dúvida? Só pode usar o onde se naquele contexto houver a ideia de lugar. Senão a frase fica errada. Tá claro ou não tá claro? Beleza, então. A próxima, então, questão 9. O que eu tenho de observar? Nenhuma dúvida mesmo, gente? Voltando. Nesse contexto, a palavra Tribunal de Contas não está sendo usada para fazer referência ao espaço físico. Então, se não é espaço físico, não é lugar. Se não é lugar, nesse contexto eu não consigo colocar o onde. Colocar o onde geraria um erro, porque lá não é ideia de lugar. Se a palavra Tribunal de Contas estivesse sendo empregada para a ideia de lugar, não estaria errado colocar o onde, apesar de haver alteração de sentido. Mas como no texto ele representava as pessoas, não havia lugar. Logo, eu não poderia, gramaticalmente falando, colocar o onde. Tudo bem? Então, nesse texto haveria prejuízo da correção e do sentido. Tudo bem? Olha só, gente, para captar um aspecto aí que torna a questão interessante. Ó, na sala, cujas janelas estão quebradas, o ventilador fica ligado. Na sala, cujas janelas estão quebradas. Se eu estou colocando cujo, eu sei que eu estou usando para trazer uma ideia de quê? De posse. O que eu quero dizer com a sala cujas janelas? As janelas da sala estão quebradas, por isso eu usei o cujo. Se eu tiro esse elemento cujo e coloco onde as, sentido tem que ser diferente. O sentido tem que ser diferente, porque o cujo é para posse e o onde é para quê? Para lugar. Só que a pergunta é, a frase ficaria errada desta forma? Na sala, onde as janelas estão quebradas, o ventilador fica ligado. Gramaticalmente. Não vai ficar errada. A frase não está errada, porque aqui, ó, na sala, onde? Eu estou trabalhando aqui com um elemento que está trazendo uma ideia de quê? De lugar. Na sala onde as janelas estão quebradas. Eu quero dizer que as janelas estão quebradas na sala. Então, a frase ficaria errada? Não. Então, o cujo não pode ser trocado por outro pronome para que ocorra a manutenção de quê? Do sentido. Agora, se a nova frase vai estar certa ou vai estar errada, aí eu vou ter que analisar caso a caso. Exatamente. Isso, a semântica é sempre diferente, mas a correção gramatical vai depender. Na nossa frase, ela ficou errada, porque tribunal de conta lá não era o espaço físico, não havia ideia de lugar, e sim as pessoas que representam esse tribunal de contas. Então, como não havia ideia de lugar, naquele contexto em particular, eu não consegui usar o elemento o quê? O elemento onde. Por isso lá ficou errada, e com mudança de sentido. Nesse caso, haveria mudança de sentido, mas a frase não estaria o quê? Errada. Tá claro? Agora, para a nossa questão 9, gente, quais os raciocínios envolvidos nessa questão 9? Tiramos as dúvidas na aula. Eu posso pensar, nós tiramos as dúvidas durante a aula? Sim. A aula tem início e tem fim, tem uma duração. Tudo que tem ideia de duração traz uma ideia de quê? De tempo. Então, esse elemento na aula que traz uma ideia de tempo, ele vai ser classificado como um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de tempo. E o que eu tenho de saber do adjunto adverbial? Dentro da nossa frase, dentro da nossa oração, qual é o lugar desse nosso adjunto adverbial? No final. Só que o adjunto adverbial é um termo que pode deslocar ou não pode deslocar? Eu posso deslocar, ele pode ser deslocado. E se o adjunto adverbial estiver deslocado, o que você vai fazer mesmo, hein? Tem que olhar para o tamanho dele. Olha para o tamanho primeiro. Olha se esse adjunto adverbial é curto, olha se ele é longo. Se ele for curto, a vírgula para isolá-lo vai ser facultativa. Se ele for longo, a vírgula para isolá-lo vai ser vírgula o quê? Obrigatória. Então, depende do tamanho dele. Então, aqui, ó, esse na aula, que é o nosso adjunto adverbial, está no lugar dele,
está lá no final. Então, eu vou deslocar. Eu vou pegar esse adjunto adverbial e vou jogar lá para frente. Então, eu tenho aqui, ó, na aula, tiramos as dúvidas. Desloquei o adjunto adverbial. Vou olhar para o tamanho. É curto ou é longo? Eu posso trabalhar em prova ICESP até quantas palavras como curto? 4. Em prova ICESP, até 4 palavras, a gente tem exemplos como curto. E temos exemplos com 5 palavras como longo. Tudo bem? Na prova da Polícia Civil de Alagoas, na prova de delegado, 5 palavras ele trabalhou como longo. Tá? Bem, então até 4 palavras é curto. Então isso aqui é um adjunto adverbial curto, deslocado. Significa que a vírgula vai ser uma vírgula o quê? Facultativa. Mas, de qualquer forma, se eu coloco a vírgula para isolar o adjunto adverbial. Quando o adjunto adverbial está no lugar dele, a vírgula pode ser empregada, mas essa vírgula que você usa é uma vírgula de ênfase. Então, na hora de julgar o item, não está errado. Quando ele pede para avaliar, adjunto adverbial no final pode ter vírgula sim para dar ênfase. Agora, qualquer vírgula de ênfase, na hora de escrever, é melhor você não usar. Então, numa redação, você não colocaria. Mas, na hora de julgar o item, não tem problema, adjunto adverbial no final pode ter vírgula de ênfase. Inclusive, a gente vai ter uma questão dessa daí. Tudo bem? Agora, o emprego desta vírgula aqui, nada tem a ver com o emprego desta vírgula. Quando eu digo o pai, que é médico, ajudou. Eu tenho o elemento que. Esse elemento que, ele pode ser substituído por o qual? O pai, o qual é médico. Quando o que pode ser trocado por o qual, esse que é classificado como um pronome o que? Relativo. E toda vez que tiver pronome relativo, ele vai começar uma oração específica. Qual é a oração? Oração subordinada adjetiva. Tem pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva. E se essa oração adjetiva aparece isolada por pontuação, aí ela é uma adjetiva o quê? Explicativa. A adjetiva com pontuação é adjetiva explicativa. E se ela fosse sem pontuação? Restritiva. Mas tem pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva. Então, só para fechar o raciocínio, gente, amarra isso aí. Linha 8. Linha 8. Na oportunidade, lembra que ele estava falando da reunião? Na reunião, os auditores explicaram alguma coisa. Dá para pensar, durante a reunião, durante essa oportunidade, eles explicaram alguma coisa? Sim ou não? Esse na oportunidade foi o momento em que eles aproveitaram para fazer alguma coisa. O que isso vai ser? Adjunto adverbial. É o adjunto adverbial de tempo. Tudo bem? Durante a oportunidade, nesse momento, eles aproveitaram para explicar. E esse adjunto adverbial não está lá na frente? Então, significa que esse adjunto adverbial está o quê? Ele é curtinho, não é? 2 palavras, ele é curtinho. A vírgula para ele é uma vírgula o quê? Facultativa. Mas se ele coloca a vírgula por causa do adjunto adverbial. E, gente, olha o que a questão 9 afirma. O emprego de vírgula, logo após o vocábulo oportunidade, justifica-se por isolar a oração adjetiva e explicativa? Tem nada a ver, não tem nem pronome relativo, só tem a oração adjetiva com pronome relativo, né? Nem tem. Então, essa questão está certa, essa questão está errada? Está errada. Tudo bem? Está claro? Beleza. Vamos lá, então. Bem, gente, agora para a questão 10. Não quero só matar a questão 10, eu quero destacar os valores do C importantes aí para o CESP. Bem, toda vez que você tiver um C ligado a um verbo, qual é o primeiro passo? Olhar a transitividade do verbo. Se você encontrar verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, encontrei qualquer um desses verbos com C. Isso vai me jogar para 3 estruturas. Primeira possibilidade, pensar nesse C como um pronome indeterminador do sujeito. Mas tem de confirmar, porque só pode ser pronome indeterminador se você tiver um sujeito que é indeterminado. Tudo bem? Então, primeira possibilidade, pensar no pronome indeterminador do sujeito. Tem que ir por exclusão, senão a gente cai em pegadinha. Então, vamos lá. Vamos analisar o segundo exemplo aqui.
No segundo exemplo, precisa-se de bons mestres. Olha o verbo precisar. Quem precisa, precisa, tem a preposição. Se tem a preposição, esse verbo é transitivo, o quê? Indireto. Se o verbo transitivo indireto traz o ser, qual é a primeira possibilidade? Pensar no PIS, no pronome indeterminador de sujeito. Mas eu confirmo, o sujeito tem que ser um sujeito o quê? Indeterminado. Precisa-se de bons mestres. Quem precisa? Não sei. Alguém precisa. O sujeito aqui é um sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, eu tenho o pronome indeterminador do sujeito. Tudo bem? Segunda frase. Olhei a frase inicial. Ele associou-se ao projeto. Quem se associou ao projeto? Sujeito. Mas quem se associa, tem preposição. Se tem preposição, o verbo é transitivo, o quê? Indireto. Se o verbo é transitivo e indireto, eu tenho aqui o objeto indireto. Mas o verbo transitivo e indireto trouxe o ser. Quando o verbo transitivo e indireto traz o ser, qual é a primeira possibilidade? Pronome indeterminador de sujeito. Mas só pode ser pronome indeterminador se o sujeito for o quê? E o sujeito ali é indeterminado? Aí eu vou para a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Pensar nesse ser como uma parte integrante do verbo, que eu chamo de PIV para facilitar. Então, o que eu vou fazer para confirmar? Não é pronome indeterminador. Pensei em parte integrante do verbo. Para isso, eu vou tentar tirar esse ser da minha frase. Ver se dá para tirar sem afetar a construção, sem mudar nada. Ele associou-se ao projeto. Ele associou ao projeto? Ficou esquisito. Não dá para tirar. É porque faz parte do verbo mesmo. Então, esse ser é uma parte integrante do verbo. Agora, toda vez que for parte integrante do verbo, significa que esse verbo que você encontra é um verbo pronominal. Ou seja, o verbo que eu tenho ali é o verbo associar-se. Esse ser faz parte do verbo. Assim como você encontra arrepender-se, zangar-se, queixar-se, lembrar-se, o ser faz parte do verbo. É uma parte integrante do verbo. Próxima. Ele ria-se. Quem ria? Sujeito. Ele ria. Tem sentido? Quando o verbo tem sentido, esse verbo é um verbo o quê? Intransitivo. Então, tá aqui, ó, verbo intransitivo com ser. Qual é a primeira possibilidade? PIS, pronome determinador do sujeito. Mas, para isso, o sujeito tem que ser o quê? É indeterminado? Não. Então, já está fora. Segunda possibilidade é ser parte integrante do verbo. Para isso, eu vou tentar tirar. Parte integrante não dá para tirar. Ele ria. Dá para tirar? Então, não pode ser parte integrante do verbo. Aí eu cheguei à terceira classificação desse ser. Ele vai ser uma partícula de realce. Quando der para tirar, ele é partícula de realce. Você também pode chamar de partícula expletiva. Dá para tirar da construção. Então, aqui nós temos o nosso realce. Então, ligado a esses três verbos, o elemento ser pode ser PIS, PIV ou realce. Tudo bem? Sempre analisando em função do contexto. Não pegue a frase solta e analise, não, senão você pode perder alguma informação. Tudo bem? Então, olha lá. No nosso texto, aparece esse pedacinho aqui. Assemelhando-se a uma assessoria. Primeira coisa, tem que olhar o tipo de verbo. Tudo bem? Então, aqui, ó, assemelhando-se. Quem se assemelha, tem preposição? Se tem preposição, o verbo é transitivo, o quê? Transitivo indireto com ser, qual é a primeira possibilidade? PIS. Mas o sujeito tem que ser? Tem que voltar ao texto para ver se o sujeito é indeterminado. Vamos voltar ao texto. Linha 8. Volta lá comigo. Volta lá para não perder o raciocínio. Linha 8. Na oportunidade, os auditores do TCE Rondônia explicaram... Quem foi que explicou? Os auditores. Eles explicaram que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo. O que não tem caráter punitivo? Esse tipo de auditoria.
Assemelhando-se a uma assessoria. O que vai se assemelhar a uma assessoria? Esse tipo de auditoria. Tem sujeito ou não tem? Se tem sujeito, pode ser PIS? Não. Que eu consegui no texto recuperar um sujeito. É esse tipo de assessoria que se assemelha, esse tipo de auditoria que se assemelha a uma assessoria. Então, tem sujeito. Então, agora eu vou pensar em parte integrante do verbo. Vou tentar tirar. É o tipo lá de auditoria assemelhando a uma assessoria? Ficou esquisito. Não dá para tirar. Se não dá para tirar, é uma parte integrante do verbo. E quando é parte integrante do verbo, qual é o nome do verbo? Pronominal. O ser faz parte do verbo. O verbo é pronominal. Ficou claro ou não ficou claro? Tudo bem? Não? Olha o que ele afirma na 10, então, gente. Fecha aí o raciocínio da 10. Em assemelhando-se, o emprego da partícula ser deve-se ao emprego pronominal do verbo. Ou seja, o verbo é pronominal nessa frase. É ou não é? Então, a questão está certa ou a questão está errada? Certa. Está claro ou não está claro? Vamos lá, então, gente. Redação oficial agora, questão 11. O que ele vai explorar? Os nossos documentos oficiais, eles precisam ser documentos com uma linguagem o quê? Impessoal. Dizer que a linguagem é impessoal é dizer que precisa haver um distanciamento. Um distanciamento em relação às marcas o quê? Opinativas. Num texto oficial, cabe colocar opinião? Não. Precisa ser isento de opinião. Então, julgue os itens a seguir com base nas prescrições do Manual de Redação da Presidência da República para a elaboração de correspondências oficiais. 11. O trecho a seguir estaria gramaticalmente correto e adequado para constituir parte de um ofício. Vê se é adequado. Tenho a maior honra de encaminhar... Nem vou ler o resto. Tenho a honra de... Vai usar isso? Não, isso é juízo de valor, isso é opinião, isso é marca de pessoalidade. Então, isso cabe num texto oficial? Não. Dessa forma, a questão 11 está certa ou está errada? Está errada. Questão 12. O trecho a seguir apresenta-se gramaticalmente correto e adequado para constituir parte de um ofício. Agora, vê se é adequado. Vimos informar, isso gera dúvida, né? Vimos informar. Vamos conjugar o verbo vir no presente. Eu faço como? Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos. Nós vimos mesmo no presente. Nós viemos é o passado. Ontem nós viemos. No presente nós vimos. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Se eu escrevesse em primeira pessoa do singular, eu colocaria: eu venho, através desse documento, comunicar que tal medida entre em vigor a partir da próxima segunda. Eu venho. Eu colocaria o verbo no presente. Como eu estou colocando nós, eu vou dizer nós vimos. Então, algum problema no emprego desse vimos? Não. Porque no dia a dia a gente ouve errado, né? As pessoas acabam de chegar e dizem: viemos aqui. Não é viemos aqui, é nós vimos aqui. Tudo bem? Presente, nós vimos. Então, vamos ler aí a questão 12. Vimos informar, perfeito, é o verbo no presente, tá? Vimos informar que já expirou o prazo para a publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre do exercício corrente para municípios com mais de 50 mil habitantes. As administrações municipais têm 10 dias para justificar o atraso na publicação. O que você acha? Está certo ou está errado? Está certo, não há problema. Alguma dúvida surgiria na prova? Tranquilo, não há problema. Por que eu tenho acento circunflexo? Tem com acento circunflexo. Está no plural, são as administrações que têm. Não só em relação à impessoalidade, em relação a todos os aspectos, porque o comando apresenta-se gramaticalmente correto e adequado. Então, tem que olhar todos os aspectos gramaticais. Concordância, regência, acrásio, tudo isso. Então, você precisa observar impessoalidade,
Você precisa observar norma culta, clareza, concisão, objetividade, formalidade. Todos esses aspectos precisam ser respeitados. Então, a 13, gente, me ajudem aí com a 13. O trecho a seguir estaria correto e adequado para constituir parte de um memorando interno? Ou seja, isso aí está certinho. Segue cópia do relatório resumido da execução orçamentária do município XYZ, referente ao segundo bimestre do exercício corrente. Porque eu poderia apresentar o relatório de um outro município. Sei lá, estou dentro de um tribunal de contas. Estou dentro de um tribunal de contas do Estado. E aí eu quero mostrar algo ligado ao município. Então, nenhum problema. Tranquilo, gente? Certinho.